Bom, é o seguinte, agora o assunto é o Cruzeiro e nós vamos destacar a equipe celeste, né, com essa partida que o Cruzeiro fará hoje contra o ABC, com 5 reservas, não ri não, seu safado, o Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira esboça uma escalação mista hoje do Cruzeiro para pegar o ABC, André. O Clube Celeste tem desfalques e poupará alguns atletas por desgaste muscular. Então o Cruzeiro tem alguns jogadores hoje que serão poupados, portanto, e o time que treinou nessa terça e deve ir a campo é o seguinte time, vamos definir aqui, ó, quem define ele, nós vamos falar o time que está definido. Fábio Ceará, o Dedé está aí, né, para quem gosta, né, Fábio Ceará, Dedé, Manuel Egídio, William Farias, Nilton Henrique, e tem o William, que é o do bigode, fechando aí o ataque com o Alisson e o Borges. A equipe está definida para ir a campo hoje, que é a equipe do Cruzeiro. Tá bem escalado, tá bem definido o Cruzeiro para esse jogo, André? Nossa senhora, eu pedi para você me falar, você me falou. Pedi para você falar o nome do seu jogador, aí você falou, é difícil. Você pediu para não falar, não fala não. O torcedor tem cara e quer saber. Mas... Deixa eu acreditar que ele não vai jogar. Aqui é o Egídio. O gol da vitória do Cruzeiro aí, André, ó, primeiro jogo, foi o Léo, né? Foi o Léo de cabeça. Foi o Léo, Xará. Isso. Diga. Mas é o Léo que joga a bola. Você não joga a bola, então é o seu Xará. Tô oferecendo uma bola. Tá vendo? Falando mal do patrão, falando que o patrão não joga. Não joga bola, muito, não é falar mal. Já jogou muito. Já jogou muito? Muito. Bolinha de gude, né? Aí o cara. Mas aqui... se aquela quadra da Dari Gross falasse... Mas é o jogo aí, que o Cruzeiro tem que suportar esses 15 primeiros minutos de pressão. O Cruzeiro está com muitos jogadores aí, né, no departamento médico, mais esse problema de desgaste, mas eu não acredito, particularmente André, não é motivo de falar que esses jogadores não têm condição de chegar lá e representar bem a camisa do Cruzeiro. Hoje o estádio será lotado, que pela primeira vez da história hoje do futebol brasileiro, não só o América de Natal, como também o ABC estão aí disputando uma semifinal, aí, as quartas de final aí da Copa do Brasil. Vamos lá, Cruzeiro, cabeça no lugar, concentrado, foco, que a gente tem condição de conseguir um bom resultado hoje. Mas, pelo amor de Deus, eu tenho que aguentar o Egídio, aguentar uma suposta colocação do Malô no segundo tempo, aí, como diz o Jorginho, eu calo. Tem o Dedé também. Não, o Dedé eu tô tranquilo. Quem tá ligadaço hoje, né, antenado nesse jogo do Cruzeiro, né, é o meu amigo Daniel, lá da Casa da Madeira. O Daniel Daniel, é uma pena, né, Daniel? O meu galão da massa vai estar jogando no mesmo horário. Eu vou ter que torcer pro galão, não vou secar o seu Cruzeiro, garoto. Léo. Mas o Daniel tá antenado nesse jogo. Um abração, Daniel, para você, pro seu pai, pra sua mãe, toda a galera aí da Casa da Madeira. Se o Daniel tá ligado, Jorginho, nós não estamos, né? Porque nós volta do intervalo, tá todo mundo dormindo. Bom, diga. O negócio tá bombando aqui, ó. Fala aí, velho. Não só o Marquinhos, como também meu filho Luiz Paulo, mandou aqui, ó. Mostra pra tela lá, ó. Garoto. É notícia de agora, nós vamos falar agora sobre isso. Segura o celular aí, foca para nós. Pois é, a imprensa espanhola está colocando o Lucas Silva na mira do Real Madrid. O Cruzeiro está aguardando a proposta e o jornal Marca da Espanha diz que o atleta custa 15 milhões de euros, mas o Gilvan de Pinho Tavares, que é o presidente do Cruzeiro, pede mais. Inclusive, bota no ar pra gente aí, produção, a foto do Lucas Silva na capa. Tá aí, André, ó. Lucas Silva na capa do Marca, jornal espanhol, como um suposto reforço madrilenho para a sequência da temporada e, claro, para as próximas temporadas do futebol espanhol. O Cruzeiro pode perder aí uma de suas principais peças no fim dessa temporada, o que é o volante Lucas Silva, que está, portanto, na mira do Real Madrid. E essa informação é do diário espanhol Marca, como nós já dissemos, é um dos mais tradicionais de Madrid. O jornal divulgou na capa da edição de hoje, com grande destaque para o jovem atleta cruzeirense. Em abril deste ano, Lucas Silva teve o contrato renovado com o Cruzeiro até dezembro de 2017, mas o presidente Gilvan de Pinho Tavares, mandatário celeste, garante que o clube jamais recebeu proposta do Real Madrid, nem mesmo no meio do ano. Não recebeu, mas deve receber. Se será negociado ou não, são outros 500, né? Aliás, não são 500, são 15, né? 15 milhões de euros, né? É o que está sendo oferecido aí. E vamos ver se essa negociação se concretiza, né? Se chegam aí nos valores que estão sendo pretendidos. É verdade. Em reais seria em torno de 45 milhões de reais, o que é realmente muito dinheiro, se tratando da situação atual do futebol brasileiro, de repente até compensatório
se negociar o jogador? Olha, infelizmente hoje, o nosso futebol, hoje, as grandes revelações, né? São os meninos da base que vai para o profissional, Lucas Silva, Alisson. O Atlético teve um recente caso agora com a situação do Bernard. Não tem como segurar um jogador desse nível, né? Que já passaram para a seleção brasileira aí, não só da categoria de base, mas agora também como profissional. É o caso aí do Bernard. Mas é a lei do futebol brasileiro, tudo que se revela que tem talento, vai embora. Principalmente para o Barcelona ou para o Real Madrid. Recentemente o caso do Neymar, que foi para o Barcelona. Então, não tem como segurar. Olha, agora se você me permite, rapidinho. Ontem eu falei aqui sobre a Copa Distrital, que tinha acontecido um probleminha lá. Eu levantei junto o nosso amigo Aguinaldo, que gentilmente sempre está passando uma boa vontade a resultados dos jogos da Distrital e também do Regional. E realmente aconteceu mesmo, foi no jogo do Aspirante, entre o Vila Nova e o Patrocínio, quando o goleiro, um goleiraço, muito bom jogador, inclusive já teve chance, Jorginho, de se vingar aí no profissional, mas por questão, às vezes, de como é que fala? Aquele famoso jeitinho brasileiro de engajar para o profissional, não conseguiu, que é o goleiro do Vila Nova, que é o Rafael, e ele, por reclamação em seguida, em cima do árbitro, foi expulso após o segundo cartão amarelo, gerou essa confusão aí entre o jogador Elcio, que é o conhecido como Boneco, o próprio Rafael goleiro, o Thiago, número 20, receberam aí punições aí por agressão ao árbitro de 1 ano de suspensão da Copa Distrital, juntamente com os jogadores Robson, Bruno e Edson por 4 partidas, sem poder disputar a Distrital do ano que vem. É uma pena que essa final, né, mas analisando direitinho, não tirou o brilho dessa Copa Distrital esse ano, mas sempre tem alguém que tenta manchar a imagem do esporte, e infelizmente essa é a verdade. Mas vamos que vamos aí, amanhã, né, como o nosso patrão aí já definiu, nós vamos trazer notícias quentíssimas aí do Regional, porque o bicho também está pegando. Muito bem, futebol amador com novidades, com mais assuntos fora de campo do que dentro de campo, infelizmente, né? Porque a gente preza tanto pelo futebol dentro de campo e pelas competições em alto nível, né? E sem problemas, sem maiores transtornos, né? Vamos dizer assim, mas pelo que consta, tem sido registrado problemas fora dos gramados, e amanhã, no que diz respeito especificamente ao campeonato regional da LCD, não é isso, André? Exatamente. Nós vamos destacar essas questões que envolvem o regional aqui no nosso programa. Jorginho, Hein? O bicho está pegando. O corpo está comendo. Bom, é o seguinte, Jorginho, você não falou do jogo do Cruzeiro? Não, escalação celeste, dos jogadores poupados. Não, eu gostaria de comentar sobre o volante do Cruzeiro, né? Esse Lucas, né? Lucas Silva. Muito bom jogador, já está merecendo uma convocação para a seleção principal do Brasil. Eu vejo ele como jogador que nós precisamos hoje para modernizar o futebol brasileiro, que é aquilo que a gente vem cobrando. Além de ser um jogador diferenciado, um jogador que tem um bom passe, marca muito, finaliza muito bem. Visão de jogo. Eu não tenho dúvida de que dificilmente o Cruzeiro segura esse jogador para o ano que vem, que seja para o Real Madrid ou para qualquer outro time da Europa, mas ele deverá sair, até porque os times precisam de vender jogador para fazer caixa, porque né, gasta-se muito no futebol, os times estão todos precisando de dinheiro, mas é um jogador que já merece uma convocação para a seleção principal. Se chegar aos 20 aí, Jorginho, eu acho que não segura mais não. É muito dinheiro, né? 15 milhões de euros são... 15 milhões de euros são quase 45 milhões de reais, né? Mas ele vale. Para os padrões atuais do futebol brasileiro, para os clubes que vivem de pires na mão, né? E o Cruzeiro não é exceção, infelizmente, porque é um dos clubes mais bem geridos aí no futebol brasileiro, mas ultimamente também tem tido, de uma certa forma, dificuldade financeira. Eu acho que deve vender, porque o atleta depois entra numa fase ruim e as propostas, ao invés de melhorarem, acabam piorando, né? Eu acho que deve vender. Quando tem Real Madrid na jogada, Léo, só chama a atenção dos outros clubes. Quando o Barcelona quer o jogador, se o Barcelona quer, eu também vou querer. Se o Real Madrid quer, o Barcelona também vai querer. Então, quer dizer, só chama a atenção dos outros clubes para levantar e valorizar o jogador. Agora, ô Jorginho, aproveitando aqui, rapaz, já que é o bloco do Cruzeiro, uma telespectadora que não assiste aqui, não só a Semana Esporte, como também a Hora do Carraro, pedindo para você amanhã repetir aquela dancinha, principalmente que acredito que o Atlético hoje não vai vencer, você repetir aquela dancinha que você fez ontem na Hora do Carraro e tortando a boquinha. Quem que é ela? Madalena. Ô Madalena, a Hora do Carraro é uma tremenda dor. Você viu aquelas palhaçadas todas? É para divertir, né, Madalena? Não chove, nós preocupados com essa seca toda.
à noite o pernilongo não está dando sossego pra gente. Então temos que divertir. E na hora do Carraro, o Carraro dá essa oportunidade para nós abraçar todos vocês e poder divertir. Um abração pela audiência, um beijão para você, Matanel. Cuidado, Jorginho, porque o Léo Baião fez a matéria ontem que o pernilongo tá carregando gente, hein? Você viu? Cuidado pro pernilongo. Assistiu aquela aqui no bairro Santa Zita, né? Exatamente. Na rua Guilherme. Nós comentamos na hora do Carraro, né? Essa matéria foi muito calor, comentada né, na hora do Beira Carraro. do Rio. É isso aí. O André, o Cruzeiro treinou pênalti, rapaz. Estou vendo aqui ó, no Globo.com. Na véspera da decisão, o Cruzeiro tem bom aproveitamento no treinamento de cobranças de penalidades. A vaga nas semifinais da Copa do Brasil pode ser definida nas cobranças de pênalti, caso o time mineiro perca por 1-0. E os jogadores acertaram, André, 22 das 27 tentativas. Um aproveitamento excelente e a equipe está mostrando que está se preparando adequadamente para o jogo e não está menosprezando o adversário, não, de forma alguma. Né? Claro que não pode desprezar ninguém, não. A própria Copa do Brasil tem histórias de times medianos, né, que já ganharam esse torneio, então tem que ir lá com foco, igual eu disse no bloco, na palavras anteriores, com foco, com calma, raciocínio, que tem sim de conseguir um bom resultado. Espera-se que não precise desse artifício, que é os pênaltis, que é pênalti, é loteria, para conseguir classificação. Vão para o jogo focado e conseguir bom resultado, esquece pênalti. Jorginho, é praxe, né, se treinar penalidades, né? Alô, Levi, vamos treinar pênalti aí, meu filho. Se o Cruzeiro está treinando, e nós então, vamos treinar pênalti, porque ó, 2-0 pro Galo, o São Vitor vai lá e pega, a gente vai e faz todos. É isso aí, galera. Alô, Levi, treina o Vitor para não pegar a borboleta também não, porque hoje não tem jeito não. Muito bem, vamos fazer um intervalo. Na volta, na sequência do nosso programa, a gente vai falar do Galo, né? E nós temos o seguinte, ó, Operação Tardelli. O que é Operação Tardelli? A operação de guerra mesmo está sendo feita para que o Diego Tardelli, que esteve em campo pela seleção brasileira nos últimos 2 amistosos, possa chegar a tempo de enfrentar o Corinthians hoje à noite. Né? Não é possível. Não é uma missão das mais fáceis, não. Jogou contra o Japão ontem pela manhã, em Singapura, e está tentando chegar a tempo de entrar em campo. Né? Mesmo muito cansado, ele deverá sim ser relacionado para essa partida. Até porque o Jô não vai jogar. Todos sabem que está situação definida no Atlético, não vem treinando, não vem jogando. Novidade. O André não vive a fase das melhores. E o Atlético precisa vencer, e vencer bem, com diferença de 2 ou 3 gols. E convenhamos, sem o Tardelli também não tiver disposição, a dificuldade será ainda maior. Então, eu acho que ele vai para o jogo. Né? Então, se está sendo feita a operação de guerra, é porque certamente ele deve jogar no mínimo um tempo. E vamos falar do Vitor, que está dando uma receita, Jorginho, para o Galo buscar a vaga. Né? Ele diz que cada palmo do gramado tem que ser disputado como se fosse um prato de comida, né? E aí, os jogadores têm que se matar em campo, se doar ao máximo para conseguir a classificação. Enfim, tudo isso e muito mais na sequência depois do intervalo, quando a gente vai destacar o Galo aqui no nosso programa e falar desse confronto atlético contra o Corinthians hoje à noite. Até já.